Em algum lugar no leste da China, uma superfície fica exposta ao sol forte do verão e esfria, sem sombra, sob a luz solar direta, com o sol batendo diretamente sobre ela e sem nada ligado na tomada. Sem energia, sem ventilador, sem refrigerante. Ela dissipa calor tão rápido que sua temperatura cai abaixo da temperatura do ar ao redor. Agora imagine essa superfície como o telhado de uma casa. Os cômodos embaixo esfriam sozinhos e o medidor de eletricidade nunca se mexe. Isso não é um conceito. É uma película que já sai de uma linha de produção, já está dentro de celulares que você pode comprar, já foi espalhada em uma geleira para impedir seu derretimento. E existe por causa de um número que deveria assustar a indústria de energia. Aqui está ele. O ar-condicionado na sua janela pertence a uma família de máquinas que consome aproximadamente 1/10 de toda a eletricidade produzida pela humanidade. Uma única categoria de eletrodomésticos representa 10% de toda a rede elétrica. E essa fatia aumenta a cada ano. Alguém na China olhou para esse problema e decidiu que a jogada inteligente não era construir um ar-condicionado melhor, era tornar o ar-condicionado desnecessário. Deixe-me mostrar a armadilha que construímos, porque uma vez que você vê, não consegue mais desver. Um ar-condicionado não cria frio, isso não existe. O que ele realmente faz é retirar o calor da sua sala de estar e jogá-lo para a rua. Para isso, ele consome eletricidade. E a maior parte da eletricidade mundial ainda vem de algo que queima. Então, a máquina que te mantém confortável dentro de casa está silenciosamente tornando o mundo lá fora um pouco mais quente. Ruas mais quentes significam mais pessoas comprando ar-condicionado. Mais aparelhos de ar-condicionado funcionando significam ruas mais quentes. O resfriamento alimenta a demanda por mais resfriamento. Um ciclo vicioso. E vem se intensificando há décadas. Veja o quão intrincado ele já está. E a dimensão desse ciclo é realmente difícil de compreender. De acordo com a Agência Internacional de Energia, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores já consomem cerca de 1/5 de toda a eletricidade usada em edifícios no planeta, o que equivale a aproximadamente 10% da eletricidade global. Ponto final. Isso hoje. Agora, olhemos para o futuro. Sem ganhos significativos em eficiência, a AIE, Agência Internacional de Energia, prevê que a demanda de energia para refrigeração de ambientes mais que triplicará até 2050, chegando a consumir tanta eletricidade quanto a China e a Índia juntas hoje. O número de aparelhos de ar-condicionado deverá subir de cerca de 1 bilhão atualmente para 5 bilhões até meados do século. Fazendo as contas, isso dá aproximadamente 10 novos aparelhos de ar-condicionado vendidos a cada segundo pelos próximos 30 anos. E o resfriamento não apenas consome energia de forma constante. Na pior tarde do ano, nos lugares mais quentes, é o principal fator que leva a rede elétrica ao limite. Em algumas regiões quentes, o resfriamento de ambientes deve representar quase metade da demanda máxima de eletricidade. É esse pico que causa os apagões. E há um segundo custo, mais silencioso, em que a maioria das pessoas nunca pensa. Todo esse calor que é despejado do lado de fora não desaparece, ele se acumula. Coloque aparelhos de ar-condicionado suficientes em uma cidade densamente povoada e as próprias ruas aquecem consideravelmente. Os cientistas chamam isso de ilha de calor urbana, e é um dos principais motivos pelos quais uma grande cidade à noite pode ficar vários graus mais quente do que a área rural ao redor. Assim, as máquinas que resfriam o interior acabam aquecendo o exterior, o que faz com que todos trabalhem ainda mais. Depois, há o próprio gás refrigerante. O fluido refrigerante, presente nos aparelhos de ar-condicionado convencionais, é um potente gás de efeito estufa. Muitos deles retêm calor centenas
ou até milhares de vezes mais eficazmente do que o dióxido de carbono. E ao longo da vida útil do aparelho, parte desse gás inevitavelmente vaza. Seu ar-condicionado, de forma pequena e constante, é um vazamento químico lento direcionado para o céu. Guardem essas informações porque a máquina que vamos analisar não tem nenhum dos dois problemas. Sem gases de escape quentes, sem consumo de gás. Então, aqui está o que vou mostrar a vocês. Uma máquina, não uma curiosidade de laboratório, não um conceito em uma apresentação de slides, um produto real saindo de uma linha de produção real no leste da China, que se resfria sem consumir um único watt. Vou mostrar exatamente como funciona, porque parece impossível, mas não é. Quem já está comprando e o único lugar onde testaram que, sinceramente, me deixou perplexo. E no final você entenderá porque a caixa zumbindo na sua janela está praticamente no mesmo lugar onde a antiga lâmpada incandescente estava por volta de 2010, pouco antes de desaparecer silenciosamente. Se você prefere análises baseadas em dados e números reais, em vez de exageros, o botão de inscrição realmente ajuda. É isso. Vamos lá. Comecemos com o que todo mundo entende errado. Por 123 anos, todas as máquinas de refrigeração construídas pela humanidade obedeceram à mesma regra e ninguém conseguiu quebrá-la. Willis Carrier construiu o primeiro ar-condicionado moderno em 1902. Em uma gráfica no Brooklyn. Ele nem estava buscando conforto. Estava tentando impedir que a umidade deformasse o papel e borrasse a tinta. O conforto era quase um efeito colateral. E aqui está a verdade incômoda sobre o século que se passou. A ideia básica não mudou. Nem uma vez. Comprima um gás até que ele aqueça. Deixe-o expandir até que esfrie. Sopre ou ar do seu quarto sobre a parte fria. Despeje a parte quente na rua. Tudo o que veio depois disso. Inversores, compressores de velocidade variável, termostatos inteligentes, refrigerantes mais limpos, foi aprimorado sobre essa mesma estrutura. Cavalos mais velozes, nunca um animal diferente. A essa estrutura vem com a regra que mencionei, aquela que ninguém conseguia contornar. Você nunca consegue destruir o calor de verdade. Você só pode movê-lo. Pegue-o daqui e coloque-o ali. E ali sempre significou o mundo imediatamente fora da sua janela. A varanda do seu vizinho, o beco, o estacionamento, o quarteirão. Multiplique uma unidade de ar-condicionado de janela por 100 milhões em uma única cidade extensa e você terá construído um forno e entrado nele. O calor nunca foi embora. Você apenas pagou uma fortuna em eletricidade para realocá-lo alguns metros adiante, onde ele fica esperando e irradiando o calor de volta. Essa é a barreira. Toda tentativa genuína de reinventar o resfriamento acaba esbarrando nela. O calor precisa ir para algum lugar. É que por 123 anos sempre houve um lugar aqui. Então a verdadeira questão, aquela que desvenda toda essa história, é enganosamente simples. E se você pudesse enviar o calor para um lugar que não existe aqui, um lugar de onde ele não possa voltar, isso não é um ar-condicionado melhor. Essa é uma resposta diferente para uma pergunta que praticamente deixamos de fazer há 100 anos. E para entender como alguém conseguiu isso, você precisa de um fato físico estranho e belo. Tudo que é mais quente que o espaço profundo brilha, não visivelmente no infravermelho. Você está brilhando agora mesmo enquanto observa esse calor irradiando como luz invisível. O mesmo acontece com sua mesa, sua parede e a rua lá fora. Normalmente, esse brilho não te leva a lugar nenhum, porque a atmosfera absorve a maior parte dele e o irradia de volta para você. Esse é o efeito estufa fazendo seu trabalho diário. Mas, e aqui está o ponto crucial, o céu não é igualmente opaco em todos os comprimentos de onda. Existe uma faixa específica, aproximadamente entre 8 e 13 micrômetros, onde a atmosfera é quase perfeitamente transparente.
Os cientistas a chamam de janela atmosférica. E se você projetar uma superfície para fazer duas coisas ao mesmo tempo, refletir quase toda a luz solar incidente e brilhar intensamente exatamente nessa janela de 8 a 13 micrômetros, algo notável acontece. Seu calor não para nas nuvens. Ele atravessa essa abertura no céu e continua em direção ao espaço profundo, que fica a cerca de 3 deg acima do zero absoluto. 270 degc, o lugar mais frio que existe. Pense por um segundo no que isso significa. Você não está fabricando frio. Não há geladeira, gás ou bomba. Você simplesmente perfurou um dreno invisível entre o seu telhado e o reservatório mais frio do universo conhecido e deixou o calor sair por conta própria. Essa é a parede. O calor precisa ficar aqui, nessa parede. E isso não há escala. Contorna-a completamente. O espaço profundo faz o trabalho de graça para sempre e nunca lhe envia uma fatura. E, ao contrário de todas as outras ideias de resfriamento que os humanos já tentaram, esta não perde a eficácia com o aquecimento do planeta. O reservatório no final do ralo é o espaço profundo, e o espaço profundo não vai aquecer, não importa o quão rigorosos sejam nossos verões. É um lugar efetivamente infinito e permanentemente frio para onde despejar calor. Passamos toda a nossa história debaixo dele, suando, com compressores funcionando, queimando combustível para dissipar o calor lateralmente, enquanto o maior dissipador de calor imaginável permanecia diretamente acima de nós o tempo todo, com uma porta escancarada no céu e quase ninguém passando por ela. Essa é a oportunidade em uma frase. A física nunca foi realmente o problema. A engenharia era. Bem, os físicos sabem que isso era teoricamente possível há décadas. O problema sempre foi a luz do dia. À noite, claro, uma superfície fria pode irradiar calor para o céu. Agricultores observam a formação de geada em noites claras há milhares de anos. Mas faça isso sob o sol escaldante do meio-dia, quando a superfície é atingida por mais calor do que consegue dissipar, e você precisaria de um material quase magicamente bom em rejeitar a luz solar enquanto ainda brilha no infravermelho. Em 2014, uma equipe da Universidade Stanford, liderada por pesquisadores como Aswath Raman e a professora Shani Fong, conseguiu exatamente isso. Um material fotônico que permanecia mais frio do que o ar ao redor sob luz solar direta. Isso parece pouco até você observar com atenção. Todo objeto quente que você já tocou ao sol, o capô de um carro, a calçada, um banco de parque, é mais quente do que o ar, porque a luz solar deposita energia nele mais rápido do que ele consegue dissipar. Uma superfície que acaba ficando mais fria que o ar, enquanto o sol incide diretamente sobre ela, está invertendo toda essa relação. Ela não está bloqueando o sol, está superando-o em irradiação. Esse foi o tiro de largada. A física era real. O problema que restava era brutalmente prático. Como produzir o material em larga escala e a um custo suficientemente baixo para que ele pudesse ser aplicado em um edifício? E isso é realmente difícil, porque você está pedindo a um material fino que seja duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Para rejeitar a luz solar, ele precisa se comportar como um espelho quase perfeito no espectro visível e infravermelho próximo. Refletir quase todos os fótons emitidos pelo Sol. Mas, para dissipar o calor para o espaço, ele precisa ser exatamente o oposto de um espelho no infravermelho médio. Um emissor quase perfeito, brilhando intensamente naquela estreita faixa de 8 a 13 nm. Espelho aqui, radiador ali, tudo na mesma estrutura, e precisa resistir a raios UV, chuva, vento e sujeira por anos em um telhado de verdade. Durante muito tempo,
Os únicos materiais capazes de realizar isso precisavam ser fabricados com o tipo de equipamento em nanoescala usado para fazer chips de computador. Bonito em um artigo científico, inútil para um armazém. Portanto, a verdadeira questão nunca foi se funcionaria ou não. Era sobre produzir em larga escala, gastando muito pouco. E foi exatamente essa a barreira que uma equipe na China decidiu superar. O que nos leva a um laboratório em Nanjing e a década de trabalho árduo que transformou um artigo de física em algo que você pode ter em mãos. A base, aqui, apresentada, vem do professor Juja e sua equipe da Escola de Energia e Recursos Sustentáveis da Universidade de Nanjing, em 2019. Eles alcançaram esse objetivo. A descoberta revolucionária representa uma nova classe de materiais capazes de regular o calor exatamente por meio desse processo radiativo. Como explicou um dos membros da equipe, o professor associado Jules Bin, um resfriamento eficaz significa minimizar a quantidade de energia absorvida e maximizar a quantidade emitida. Os filmes que eles desenvolvem são projetados para fazer exatamente isso: refletir a luz do sol e liberar o calor através da janela atmosférica. E este não é um grupo de pesquisa isolado fazendo afirmações ousadas no vazio. O nome da professora Juju já aparece em trabalhos sobre resfriamento radiativo, revisados por pares em periódicos como a Nature Communications. A ciência é sólida. Foi publicada e verificada por outros cientistas. O desempenho geral é quase suspeitosamente bom. Uma película com apenas alguns microns de espessura mais fina que uma folha de papel, tão leve que você mal a sentiria entre dois dedos, pode reduzir a temperatura interna de um dispositivo em 5 a 10 degc. Sem ventoinha, sem consumo de energia, sem peças móveis de qualquer tipo. E ao manter os componentes internos de um dispositivo muito mais frios, melhora a eficiência e a confiabilidade em até 40%. Agora, eu sei exatamente o que você está pensando, porque foi o que eu pensei. Isso tem cheiro de comunicado de imprensa, com jaleco branco, um número chamativo, uma foto de cientistas segurando uma folha prateada e nenhum produto real em lugar nenhum. Essa foi minha primeira reação sincera. Então, vamos fazer o que os canais de hype nunca fazem. Vamos acompanhar o projeto fora do laboratório e ver se ele realmente sobreviveu ao contato com o mundo real. E sobreviveu. A história de como ele sobreviveu é a parte que me convenceu, porque é entediante exatamente da maneira certa. Em 2021, a Xiaomi, sim, a fabricante de celulares, procurou os pesquisadores com um problema que dinheiro sozinho não resolvia. O problema era o calor. Os celulares modernos estão repletos de chips de IA mais potentes, e esses chips esquentam bastante. Quando um celular superaquece, ele reduz seu desempenho, fica lento ou simplesmente desliga. A Xiaomi queria saber se esse filme poderia ajudar. Encorajada pelos resultados dos testes em laboratório, a equipe decidiu tentar comercializá-lo. E aí, em 2022, com o apoio da Universidade de Nanjing e da Zona de Alta Tecnologia de Suzhou, eles criaram uma empresa chamada Moang New Energy, sediada em Suzhou, na província de Jiangsu, a cerca de 1 hora a oeste de Xangai. E é aqui que o conto de fadas se depara com uma parede de graxa e taxas de rendimento, que é exatamente como você sabe que é real. Porque transformar aquele belo filme de laboratório em um produto comercializável foi muito mais difícil do que qualquer um imaginava. No laboratório, Jubin disse que eles só precisavam otimizar uma coisa: o desempenho de resfriamento. No mundo real, de repente, tiveram que atender a mais de 120 especificações técnicas diferentes para satisfazer as reais necessidades dos clientes. O que eles haviam planejado para 2 meses se transformou em uma árdua jornada de 6 meses. Eles se depararam de frente com o que ele chamou de triângulo impossível: desempenho, estabilidade
e preço acessível, onde priorizar qualquer um dos vértices tende a comprometer os outros dois. Construíram um laboratório conjunto. Eles contaram com a ajuda de especialistas em materiais, óptica e polímeros. Enfrentaram problemas complexos e pouco glamurosos, como a confiabilidade da adesão e a laminação. É o número que realmente definiu o sucesso ou o fracasso do projeto. Não foi o chamativo índice de resfriamento, foi o rendimento. Eles precisavam aumentar o rendimento da produção de 50% para mais de 90%, porque uma película que falha metade das vezes é uma demonstração científica, não um negócio. Foram necessárias mais de 40 iterações até que uma versão realmente boa, estável e barata o suficiente fosse incorporada a um novo celular da Xiaomi em 2023. Rendimento, adesivo, laminação, iterações. Observe o vocabulário. Não se trata de uma linguagem de propaganda. É a linguagem de uma fábrica que realmente existe. E existe mesmo. Dentro das oficinas automatizadas da Muong, placas de vidro temperado passam por estações de codificação de precisão, onde feixes de íons depositam o material funcional, formando essas películas de resfriamento radiativo. A empresa agora opera 3 linhas de produção e continua expandindo. 4 marcas de smartphones já aderiram. A tecnologia foi adotada pela Xiaomi e pela Apple e está se espalhando para outras marcas chinesas, e a carteira de pedidos deixou completamente o âmbito científico. Os pedidos apenas para a película de resfriamento de grau eletrônico ultrapassaram 70 milhões de yuans, cerca de 9 milhões, com outros 30 milhões de yuans em pedidos para revestimentos de edifícios, logística da cadeia de frio e energia solar. A empresa espera que sua receita ultrapasse 100 milhões de yuans. Versões de grau têxtil estão a caminho para roupas e barracas com proteção solar. Isso não é mais um protótipo, é um produto com clientes e uma carteira de pedidos. Aliás, há uma grande chance de você estar mais perto disso do que imagina. Se você tem um celular top de linha recente de uma dessas marcas, alguma versão desse material dissipador de calor pode já estar funcionando dentro dele neste exato momento, mantendo o chip alguns graus mais frio enquanto você navega na internet. Esse é o sinal silencioso de uma tecnologia que realmente chegou. Não se trata de uma conferência de imprensa, mas sim daquilo que você já tem no bolso antes mesmo de ouvir falar no nome. O projeto Rooftop é a mesma ideia, só que em escala ampliada. De algo que resfria um processador para algo que resfria toda a sala onde o processador está instalado. Mas celulares e jaquetas não são uma casa. E eu prometi a vocês uma máquina que resfria uma casa. Então aqui é onde a coisa fica maior do que qualquer dispositivo individual. Essa mesma película, aquela que rejeita a luz solar e dissipa o calor para o espaço, não se importa com a superfície em que é aplicada. Funciona em um celular, funciona em um armazém e funciona em um telhado. Ao revestir a superfície de um edifício com essa substância, ele começa a dissipar seu próprio calor, sem compressor, sem refrigerante, sem rede elétrica. É a prova concreta de que uma casa pode ser resfriada sem eletricidade. Não se trata de uma caixa parafusada na parede, mas sim de um revestimento no edifício que silenciosamente impede a entrada da luz solar e discretamente lança o calor residual para o céu. O mercado de normas de construção é um dos alvos de trilhões de yuans que a empresa está abertamente buscando. E pensem como isso é diferente da maneira como sempre fizemos. Um ar-condicionado espera. Ele deixa o sol entrar na sua casa o dia todo. Deixa as paredes e o teto absorverem a luz e irradiá-la de volta para dentro. Ao então, o sistema combate esse calor novamente,
cômodo por cômodo, hora após hora, consumindo energia o tempo todo. Isso inverte a ordem, impede a entrada do calor na camada externa do edifício, impede que o sol bata na porta, em vez de persegui-lo pela sala de estar depois que ele já entrou. Você não está mais resfriando um enorme volume de ar vazio na esperança de que as pessoas no meio dele se sintam um pouco melhor. Você está impedindo que o edifício aqueça em primeiro lugar e permitindo que qualquer calor que entre escape silenciosamente para o espaço por conta própria. Mesma casa, mesma tarde brutal, um ponto de partida completamente diferente. E quanto mais barata e resistente for essa camada externa, mais do seu problema de resfriamento já estará resolvido antes mesmo de você acionar um interruptor. E então, há o teste que realmente me impressionou. Desde 2022, Muong vem aplicando essa mesma tecnologia de resfriamento radiativo a algo que nenhum ar-condicionado na Terra jamais conseguiria: a preservação de geleiras. Na geleira Dagu, no alto da província de Sichuan, no sudoeste da China, eles aplicaram o material sobre o gelo, não para refrigerá-lo. Obviamente, não se pode ligar uma geleira à tomada, mas, ao cobrir o gelo com uma superfície que reflete a luz solar incidente e irradia o calor residual para o espaço, impediram que o gelo absorvesse a energia que o estava derretendo. Os primeiros resultados mostraram uma redução de 80% no derretimento nas áreas piloto. 80%. E a projeção sugere que, dentro de 3 a 5 anos, essas seções piloto do Glacier poderão, de fato, recuperar seu volume. Deixe que isso mude sua perspectiva. Não se trata de um eletrodoméstico que você instala. É uma propriedade que você pode conferir a uma superfície, qualquer superfície. E uma vez que você entenda isso, um telefone, um telhado e uma geleira deixam de ser 3 coisas diferentes. É o mesmo truque em 3 tamanhos diferentes. Um chip mais frio, uma casa mais fresca, uma geleira que para de derreter. Um princípio físico: refletir o sol e irradiar o restante para o espaço. Fazendo o mesmo trabalho, seja a superfície do tamanho de uma unha ou da encosta de uma montanha. Agora, a parte honesta, porque você merece, e porque qualquer um que omita isso está tentando lhe vender algo. Isso não faz tudo o que um ar-condicionado faz. Nem de perto. Não desumidifica. E em uma noite abafada e sufocante de agosto, metade do seu sofrimento se deve à umidade no ar. E um filme passivo não tem resposta alguma para isso. Sua capacidade de refrigeração é medida em algumas centenas de watts por metro quadrado. E esse é um limite máximo imposto pela própria física, pela quantidade de calor que uma superfície pode irradiar fisicamente através dessa estreita janela no céu. Um aparelho de ar-condicionado residencial comum funciona sob demanda. Essas categorias de peso são completamente diferentes, e fingir o contrário é como se perde a confiança das pessoas. Sua eficácia diminui sob céu nublado e se dissipa em ambientes muito úmidos. Além disso, varia de acordo com as estações do ano. Uma superfície que dissipa calor de forma eficiente em julho continuará dissipando-o em janeiro, quando você precisa reter o calor. Portanto, não, este produto não substitui seu ar-condicionado amanhã. Ponto final. Mas veja bem, não precisa, nunca precisou vencer essa luta. Basta que seu ar-condicionado trabalhe menos, funcione por menos horas e inicie com potência reduzida. Ao eliminar a carga térmica do edifício antes mesmo do compressor ligar, o aparelho praticamente não precisa se esforçar. Faça isso em uma única cidade e você achata o pico da tarde. Exatamente o pico que causa a sobrecarga nas redes elétricas durante uma onda de calor. Faça isso em um país inteiro e a curva de demanda assustadora que todos continuam projetando simplesmente se inclina para baixo. Você não precisa se livrar do aparelho na sua janela.
basta ligá-lo apenas nas 3 piores noites do ano, em vez de deixá-lo funcionando de maio a setembro e consumindo silenciosamente sua conta de luz. E é aqui que a história deixa de ser sobre um filme inteligente e passa a ser sobre quem acaba controlando-o. Porque este não é um laboratório isolado em Nanjing. Observe o panorama geral. A China já fabrica a maioria dos condicionadores de ar do mundo. Também fabrica os filmes de polímero, os equipamentos de codificação, as linhas de produção rolo a rolo e agora o próprio material de resfriamento radiativo. A distância entre a publicação do artigo e o envio do container é menor lá do que em qualquer outro lugar do planeta. O laboratório, o fornecedor de materiais, a linha de codificação e a fábrica de montagem podem estar a poucas horas de distância um do outro, às vezes dentro do mesmo parque industrial. Essa proximidade é uma superpotência silenciosa por si só. Ela reduz drasticamente os anos que normalmente levariam para uma descoberta revolucionária sair das páginas de um periódico científico e chegar às prateleiras de uma loja. Quando uma tecnologia como essa surge, o país que consegue produzi-la em massa a baixo custo é o país que define as regras. Enquanto isso, a indústria estabelecida fica encurralada por um problema do qual não consegue escapar. Acordos internacionais, o Protocolo de Montreal e sua emenda Kigali estão reduzindo gradualmente o uso de gases refrigerantes de alto poder calorífico, os HFCs, dos quais os condicionadores de ar convencionais dependem. Isso significa que todos os principais fabricantes do mundo, japoneses, coreanos, americanos, europeus e chineses, estão sendo forçados a um ciclo de reformulação dispendioso. O orçamento de engenharia de todos já está comprometido com a reinvenção de algo, e os dois caminhos à sua frente não são os mesmos. Reestruturar uma linha de compressores leva anos e custa centenas de milhões de dólares. Aplicar uma película de resfriamento em um telhado leva uma tarde e uma escada. Depois, há a parte que acho que quase todo mundo ignora, a matemática da exportação. Uma gigantesca usina de resfriamento centralizada precisa de uma década e da aprovação do governo para ser construída. Um ar-condicionado precisa de conexão à rede elétrica, um instalador, um contrato de manutenção e uma residência que possa arcar com os custos de funcionamento para sempre. Uma película de resfriamento não precisa de nada disso. Ela é enviada em uma caixa, é aplicada com adesivo e nunca consome 1 watt sequer durante toda a sua vida útil. E atualmente, segundo a AIE, Agência Internacional de Energia, cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em regiões quentes e apenas cerca de 15% delas possuem ar-condicionado. Mais de 80% do crescimento projetado na demanda por eletricidade para refrigeração até 2050 deve vir de economias emergentes e em desenvolvimento. Leia isso novamente com calma. A tecnologia que não precisa de eletricidade é direcionada diretamente para os lugares que já não têm eletricidade suficiente. Não precisa vencer o ar-condicionado em uma disputa justa em Tóquio ou Chicago. Basta chegar primeiro a Lagos, Dhaka e Jakarta e ser barato quando pousar lá. Quem fabrica sistemas de resfriamento passivo em larga escala acaba, silenciosamente, definindo o preço global para sobreviver a uma onda de calor. Isso não é mais uma questão de tecnologia, é uma questão econômica. E o impacto é mais forte exatamente onde a necessidade é mais urgente e a rede elétrica é mais frágil. Em muitas das cidades que mais rapidamente aquecem e crescem no planeta, o problema real não é que as pessoas não queiram resfriamento. É que elas não podem comprar o aparelho, não podem arcar com os custos de funcionamento ou não podem contar com o fornecimento de energia quando a onda de calor atinge o pico e toda a cidade liga o sistema simultaneamente. Uma película passiva contorna todos esses 3 problemas.
Não há custo de funcionamento porque não consome energia. Sem sobrecarga em uma rede elétrica frágil, pois não está conectado a uma. Sem contas mensais corroendo silenciosamente a renda familiar. Para uma família que jamais conseguiria manter um ar-condicionado ligado o tempo todo, um telhado que dissipa o calor de forma gratuita não representa um retrocesso em relação a um ideal inatingível. Pode ser o único resfriamento real que eles terão. E isso representa um número muito grande de pessoas. E se você quer saber como algo assim pode mudar rapidamente quando o preço ultrapassa um certo limite, nem pense em comprar ar-condicionado. Observe a lâmpada. Por volta de 2010, quando a primeira lâmpada LED, equivalente a $60, chegou às lojas, custava cerca de $40. US dollar 40 por uma lâmpada. E o argumento contra era exatamente o mesmo que se ouve hoje sobre resfriamento passivo. Muito caro, muito específico, não funciona em todos os lugares. As lâmpadas incandescentes são ridiculamente baratas e todo mundo já tem lâmpadas compatíveis. Então o preço despencou. Os preços dos LEDs caíram cerca de 90% nos anos seguintes, chegando a custar apenas alguns dólares por lâmpada. E quando o LED se tornou simplesmente a opção mais barata ao longo de sua vida útil, o debate acabou. As antigas lâmpadas incandescentes foram sendo eliminadas gradualmente ao longo dos anos 2000, até que em grande parte do mundo foram efetivamente proibidas por lei. Ninguém fez uma votação sobre isso. Ninguém se convenceu. O preço ultrapassou um limite e tudo acabou. A tecnologia antiga não perdeu um argumento. Perdeu a comparação de custos e o argumento tornou-se irrelevante. É assim que essas mudanças realmente acontecem. Não com um grande debate público e um vencedor claro, mas com um ponto de convergência discreto, após o qual uma escolha se torna simplesmente a óbvia e a outra uma compra por nostalgia. O mercado está praticamente nesse ponto de 2010 agora. A película já está presente em celulares que você pode comprar. Ela já está sendo usada para revestir prédios. A tecnologia já se espalhou por uma geleira em Sichuan, reduzindo o derretimento em 80%. A carteira de encomendas já chega a dezenas de milhões de yuan. A fábrica em Suzhou já opera com 3 linhas de produção e está construindo mais. Nada disso é uma promessa para o futuro, é um resultado concreto do presente. Então voltemos mais uma vez àquele filme. Fino como papel, frio ao toque mesmo no auge de uma onda de calor, absorvendo o calor de qualquer coisa a qual esteja fixado e disparando-o diretamente para o espaço. Coloque-o em um telefone e ele salvará um chip com problemas. Coloque-o em uma geleira e ele salvará o gelo. Espalhe isso por uma casa e você terá um edifício que aprendeu silenciosamente a dissipar seu próprio calor. Sem compressor, sem gás, nada que possa quebrar, nada que possa vazar, nada para pagar mês após mês. E multiplique essa película silenciosa por toda uma cidade e algo estranho começa a acontecer. A cidade para de se aquecer. O pico da tarde se estabiliza. A usina extra nunca é construída. E a caixa na sua janela aos poucos se torna o aparelho que você liga nas piores noites do ano, em vez do que funciona o verão inteiro e é o responsável pela sua conta de luz. Aqui está tudo o que abordamos em um só fôlego. O calor não pode ser destruído, apenas transferido. E por 123 anos, o único lugar para transferi-lo era bem em frente à sua janela. Então, alguém projetou uma superfície que reflete o sol e brilha na única faixa estreita onde o céu é uma janela para o espaço e usou o próprio espaço profundo a 270 deg como um dreno infinito. Uma equipe da Universidade de Nanjing transformou essa física em um filme. Uma empresa em Suzhou, chamada Muang New Energy, transformou esse filme em um produto,
aumentando o rendimento de 50% para mais de 90%. E o está aplicando em celulares da Xiaomi e da Apple, em prédios e até mesmo em uma geleira em derretimento. Não desumidifica. É fraco em ar úmido. E não substitui o ar-condicionado. Apenas torna o ar-condicionado praticamente desnecessário. E a China, que fabrica os condicionadores de ar do mundo, os filmes e as máquinas que os produzem, detém todas as peças ao mesmo tempo. O ar-condicionado não está morto, mas pela primeira vez em 123 anos, tem um concorrente de verdade que não precisa de tomada. Então aqui está a minha pergunta para os comentários e eu leio todos. Se você pudesse instalar apenas um desses aparelhos na sua casa, uma película passiva que resfria de graça para sempre, mas não te salva numa noite úmida e sem vento, ou o ar-condicionado que você já tem, que funciona sempre, mas que pesa na conta de luz, qual você escolheria? Me diga qual e por quê. Se este conteúdo foi útil, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o próximo. Todas as fontes citadas estão linkadas logo abaixo. Confira você mesmo. Esse é o objetivo.